direito público e direito privado. Mas, como isso se trata de um tema estritamente moderno, podemos dizer assim, e sobretudo na ótica, na interpretação do Bobbio, isso acontece para valer depois de Maquiavel, depois que Maquiavel rompe, né, com a igreja, estabelece os critérios de um Estado moderno à luz de uma política realista e também com os contratualistas fazendo essa dicotomia, essa divisão entre a vida no estado da natureza de um lado e a vida no estado civil, político, né, civilizado do outro, essas dicotomias estabelecem também, nessa interpretação que o Bobbio vai nos ajudar a pensar, essa diferença entre um direito público e um direito privado. E vamos ver agora como funciona isso à luz, fazendo algumas críticas a essa noção contratualista, como funciona essa dicotomia entre um direito público e um direito privado, começar esse bate-papo agora sobre Estado e poder, né, e sobretudo a partir dessa divisão entre Estado, um Estado, e aí defensor de um direito no uso público, né, que aí conectado com o Estado, e o direito no seu uso privado, nessa primeira grande dicotomia que o Bob vai trazer para nós, que é a grande novidade do Estado moderno, e é o que nós vamos trabalhar a partir de agora. Então, assim, primeira ideia de vocês é que no livro do Bob, vocês vão perceber que ele vai dizer para nós que esse texto, Estado, Poder e Sociedade, que é o texto que eu passei para vocês, ele é como se fosse uma espécie de, não é de síntese, mas é de tradução ou de reorganização que ele faz, uma reedição de alguns artigos que o Bobbio trabalhou. Se vocês nunca ouviram falar em Norberto Bobbio, vocês podem ficar tranquilos, meus caros, vocês vão cansar de ouvir falar desse cara. Ele é um grande defensor daquilo que nós chamaríamos de positivismo, né, do positivismo jurídico. Ele é talvez um dos pilares, junto com Kelsey, né, desse positivismo jurídico no século XX. É um jurista italiano, também filósofo, né? O cara escreve sobre políticos, o cara escreve sobre direito, o cara escreve sobre filosofia. O cara é fera, é um dos clássicos da atualidade, né? Morreu faz pouco tempo, recentemente, aí o cara estava escrevendo, produzindo, né? E de fato as obras desse cara constituem um marco para a gente poder pensar o direito. Que o direito passa por várias modificações, transições, por interpretações diversas, mas o positivismo jurídico ele é uma tendência, uma corrente, uma escola que sempre será reafirmada como aquela que dá uma segurança jurídica para nós, para a sociedade. E ele é um defensor disso, mas ao mesmo tempo um crítico. E aí, nessa reedição que ele faz, nessa compilação de alguns artigos que ele tinha publicado e que ele edita nesse livro, chamado Estado, Poder e Sociedade, ele vai então trazer para nós essa dinâmica e essa compreensão de que ela é marcada, então, como a gente já ouviu, começa com essa divisão entre Estado e religião que o Maquiavel introduziu a partir de uma perspectiva realista e, ao mesmo tempo, a partir das teorias contratualistas, Hobbes, Rousseau e Locke, que a gente viu até agora, ela é marcada por uma dinâmica onde você tem, de um lado, o estado da natureza e, de outro, um estado civil. De um lado, você tem algumas características de vida entre as pessoas, entre os seres humanos, e aí uma contraposição a essa característica. E ele vai dizer que o Estado moderno ele vai marcar, então, vai se dividir dentro da aplicação das suas regras, das suas leis, dos seus regulamentos, a partir daquilo que é legislado por grande público, então o direito público, e ao mesmo tempo aquilo que está resguardado nas relações contratuais entre os indivíduos entre si, e que é o que nós vamos chamar de direito privado. Então, por isso que ele traz à tona, nesse primeiro capítulo do livro, as grandes dicotomias pelas quais o Estado moderno vai ter que lidar, e dessas dicotomias, dessas duas posições, é a ideia do direito público e do direito privado. Então, essa dupla de termos, ela faz o seu ingresso, ele começa a fazer um retrospecto histórico lá nos primórdios do direito romano. Não primórdios necessariamente, mas mais especificamente no famoso Corpus Iuris Civilis do Justiniano. O que esse cara produziu? Ele fez um trabalho monumental, o imperador Justiniano, no século VI
né, da nossa era, lá no ano 500 e alguma coisa, né, não lembro exatamente, né, o ano especificamente, ele dá início ao empreendimento monumental. E qual foi o empreendimento? Ele queria fazer do Império Romano um império unificado juridicamente. Ele queria unir. Só que o imperador Justiniano vai, de certa forma, querer fazer com que, mesmo em locais diferentes, mesmo em culturas diferentes, houvesse uma aplicação do direito de uma maneira, primeiro, justa e depois igualitária. E lembre-se, em século V, o Império Romano no Ocidente já tinha caído. Então, Roma tinha mudado sua sede lá de Roma para Bizâncio, né, onde viraria depois Constantinopla. Então, ao fazer isso, ao criar um corpus juris civilis, o que é isso? Ao criar um código civil, Justiniano queria dizer o seguinte: em todo o território onde Roma impera, vai ser aplicado essa regra. E esse corpus iuris civilis, esse direito civil romano de Justiniano, ele estava dividido em várias partes. E a primeira parte dele, que eu falo lá na escola da jurisprudência dos conceitos, né, que é a parte dos pandectas, do recolher tudo, ou como eu chamo, parte de digesto, que é a parte de, uma vez recolhida todas as jurisprudências, todas as formas de julgar em cada local, cria-se um compilado de decisões dos juízes, que vai ser chamado de digesto, para poder dizer o seguinte: como é que o juiz deve julgar então nesse momento? Ah, a partir daquela jurisprudência, a partir daquele precedente, a partir daquilo ali. Então, essa parte do digesto é especificamente o que, dentro desse contexto, vai propor a primeira grande divisão entre aquilo que é público e aquilo que é privado. E como é que ele define isso? Segundo Bobbio, nessa configuração do digesto, nessa citação que nós fazemos do digesto, lá do Corpus Juris Civilis, nós vamos perceber exatamente isso. O direito público é tudo aquilo que se refere ao estado das coisas romanas, entre direito público e direito privado. A primeira divisão, a primeira citação que nós temos disso, a primeira menção que nós temos disso, é lá no digesto do Corpus Juris Civilis de Justiniano. Publicum ius est quod ad statum rei Romani spectati, privatum quod ad singularo utilitatem. Mas para mostrar que a primeira menção histórica que nós temos de pensar uma divisão entre aquilo que é público e aquilo que é privado está lá no Corpus Juris Civilis, na primeira parte, no digesto. Então, tudo aquilo que pertence às coisas do Estado diz respeito a um direito público. Tudo aquilo que diz respeito às coisas singulares, às coisas úteis no dia a dia, no cotidiano, que não diz respeito ao Estado, pertence ao direito privado. Embora privado possa ser definido independente do público, nós vamos perceber que, quando se fala em público, nós estamos no campo daquilo que o Norberto Bobbio está definindo como um termo mais forte. E o privado diz respeito, de um modo muito simples, numa linguagem comum, como vocês vão ler lá, como algo que não é público. Ah, dá um exemplo aí, professor. Ah, por exemplo, quando você fala em divórcio, diz respeito à coisa pública ou diz respeito à vida privada das pessoas? Numa linha de interpretação, diria o seguinte: direito de família como um todo, né, diz respeito a um direito privado, porque diz respeito às trocas, às questões singulares, né? Mas a grosso modo, o que o Norberto Bobbio quer nos mostrar com o nosso texto é exatamente isso. Público se define a tudo aquilo que diz respeito ao Estado. Privado diz respeito àquilo que não é público. Público, então, portanto, é aquilo que pertence ao grupo. Privado é aquilo que pertence aos membros singulares ao direito privado. E, ao mesmo tempo, essa mesma referência histórica que o Norberto Bobbio vai apontar no texto, de que o Corpus Juris Civilis de Justiniano, ao apresentar essa primeira definição do que é público e do que é privado, e, portanto, da qual decorrerá a criação de políticas públicas ou políticas no âmbito privado, nós vamos perceber que parece que historicamente há sempre uma supremacia do direito público
sobre o privado. Parece que há uma supremacia historicamente constituída de valorizar, de colocar o direito público e as políticas públicas numa instância de superior, numa característica, uma centralidade maior e, portanto, numa supremacia do público sobre o privado. Numa linguagem jurídica, nós podemos dizer então que há uma preeminência entre o direito privado e público, que se sobressai a todas as outras distinções que a gente possa escolher dentro de uma ciência política. Isso se reflete então na constância do uso que nós fazemos nas diversas épocas históricas. Então, como a gente olha para a história sempre do direito, e portanto da ciência política acompanhando essa história do direito, nós vamos perceber que o fato de termos de recorrentemente, constantemente, fazer essa distinção entre o que é público e o que é privado, a gente coloca esses dois conceitos, ou pelo menos essa primeira dicotomia do público e do privado, como algo central para a gente entender como funciona o direito como um todo. E então, graças a essa constância do uso, é que nós vamos dar a devida importância a eles. Mas esses usos, eles foram tão expressivos, alguns autores, como Radbruch, né, alguns autores considerados neocantianos, vão considerar os conceitos de direito privado e direito público como categorias a priori do pensamento jurídico. Essa dicotomia é entendida num sentido de que a esfera do público chega até onde começa a esfera do privado, como eu te falei. O que é o direito privado? É aquilo que não é público. O que é o direito público? É aquilo que não é privado. Por isso é muito comum de entender que, aumentando a esfera do público, diminui a esfera do privado. E vice-versa. Aumentando a esfera do privado, diminui a instância do público. Mas veja, nós podemos, similarmente, a essa dicotomia entre público e privado, nós podemos pensar outras categorias que nos ajudam a entender melhor essa dicotomia do público e privado. Que outras categorias correspondentes, dicotomias correspondentes, nos ajudar a entender uma dicotomia entre sociedade de iguais e sociedade de desiguais. Então, no Estado, nós veremos relações entre desiguais, relações de subordinação de governados aos governantes. E, ao mesmo tempo, veremos relações entre detentores do poder de comando e destinatários do dever de obediência. Mas, ao mesmo tempo, numa sociedade natural, justnaturalista, predominava a relação entre iguais. Numa sociedade natural, à luz do que os justnaturalismos pregavam, predominava a ideia de que não haveria, então, portanto, essa divisão, mas apenas uma relação entre iguais. Outras dicotomias que o Bobbio vai nos apontar aqui. O direito público consiste na lei, na lex. O direito privado consiste na tabule, no pactum, no convento, na convenção. Essa é uma outra dicotomia entre leis e contratos que nos ajuda a entender essa relação. Então, o direito público, ele é sempre posto por uma autoridade política. As leis são sempre promulgadas pelo Estado, pelo legislativo, e assumem uma forma específica e mais predominante com o passar do tempo. Já na esfera do direito privado, nós vamos falar que é o conjunto das normas que os singulares estabelecem para regular as relações entre os indivíduos, as relações recíprocas. E as mais importantes são as relações patrimoniais, mediante acordos bilaterais, cuja força vinculatória, primeiramente, independentemente da regulação pública, está fundamentada no princípio da reciprocidade. Por isso que o contrato é a forma típica, e aqui uma conclusão preliminar aqui para a gente chegar, né, na importância dessa dicotomia entre público e privado, de contrato de lei, que o direito natural moderno vai propor. Então, o contrato seria a forma típica com que os indivíduos singulares regulam as suas relações no estado da natureza. Numa perspectiva de um direito natural moderno, de um justnaturalismo, lá no estado da natureza nós podemos estabelecer formas de relações contratuais. O próprio Bobbio, né, vai se fundamentar nesse sujeito que é o tal do Kant, né? Para ele, o direito privado é o direito do estado de natureza, cujos institutos fundamentais são a propriedade. Já o direito público é o direito que emana do Estado, constituído sob a supressão do estado da natureza. Portanto, quando o homem sai do estado da natureza, adentra no estado civil. O contrato
não pode ser elevado a um fundamento legítimo do Estado. Ele está no campo de um natural, portanto, não está no Estado, e por dois motivos. Primeiro, porque o vínculo que une o Estado aos cidadãos, ele é irrevogável, e um contrato, ele é revogável. E a terceira e última forma de dicotomia comutativa e de uma justiça distributiva. Mas quando a gente fala de uma justiça comutativa, é aquela justiça que tem lugar entre as partes, numa sociedade de iguais. Já a justiça distributiva tem lugar entre o todo e suas partes. E vamos entender um pouquinho melhor essas duas formas de justiça aqui. Então, para a gente poder entender como funciona uma justiça comutativa, essa relação de uma parte com a outra parte, é aquela que preside as trocas de um indivíduo com o outro, sejam de modo muito próximo do justo, né, ou que tem um valor igual. E um contrato comercial é justo o preço que corresponde ao valor da coisa comprada. Então, essa justiça comutativa está conectada diretamente a essa ideia dessa justiça de trocas. Então, num contrato comercial é justo o preço que corresponde ao valor da coisa comprada. Num contrato de trabalho é justa a remuneração que corresponde à qualidade e à quantidade do trabalho realizado. No direito civil é justa a indenização que corresponde à dimensão do dano. No direito penal é justa a pena que corresponde à atividade maléfica realizada e ao sentimento da vítima, né, dizer assim, ó, tem um malum passiones, né, uma ferida emocional aqui que precisa ser reparada. Então, no âmbito de uma esfera pública, especificamente, ó, a relação de troca favorece o público, uma vez que tende a ficar ruim para empregador e empregado, sem querer entrar na polêmica. Não, mas pode entrar na polêmica, Fábio. A relação de troca favorece o público, uma vez que tende a ficar ruim para empregador e empregado. Isso quer dizer o seguinte, que se faz necessário, então, ter uma política pública que regulamente isso, ou não deveria ter uma política pública para que o empregado pudesse empregar tranquilamente, segundo as regras que melhor achar, ou segundo os ditames de uma justiça comutativa. A justiça distributiva pela autoridade pública, na distribuição de honras ou de obrigações ou de bens. É dar a cada um aquilo que cabe com base em critérios variados. Critérios variados. Os mais variados critérios são esses aqui. Dar a cada um segundo o mérito, dar a cada um segundo a necessidade, dar a cada um segundo o trabalho. O Aristóteles, lá na Antiguidade, falava de uma justiça distributiva no intuito de igualar aqueles que são desiguais, nesse sentido de dar cada um segundo a necessidade, para que não haja desigualdade. Aquele que tem muito vai receber do Estado muito pouco. Aquele que tem pouco vai receber muito do Estado. Então, essa justiça distributiva entraria especificamente no âmbito dessa autoridade pública, que deveria, então, segundo os critérios variados, propor aí formas de distribuição de honras, obrigações, bens, fazer com que os recursos arrecadados, os impostos arrecadados, sejam distribuídos em forma de saúde, segurança.